Bom, gente, nós vamos agora resolver uma questão 33, caiu aí na prova de Mangaratiba no ano de 2015. É uma questão que trata de polinômios ou de equações polinomiais. É importante aqui, eu colocar aqui para vocês, eu estou botando no Zap, aqui no quadro, professor Zi, porque nós estamos promovendo um curso preparatório para esse concurso de Mangaratiba e também para o concurso de Nilópolis. Então vamos à questão. Em relação ao gráfico da função polinomial f de x 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 3, podemos afirmar que intercepta o eixo do x em 2 pontos, intercepta o eixo do x em 3, num único ponto, não intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo x, e intercepta o eixo das ordenadas, o eixo y, no ponto 0,3. Nós vamos fazer uma análise olhando para a resposta. É muito bom quando você está resolvendo a questão e você faz a leitura toda da questão, inclusive das respostas, certo? Então, será que é a letra E? Porque se for a letra E, acabou. Não precisamos estar desenvolvendo para saber se o gráfico intercepta lá em quantos pontos o eixo x. Sabemos que uma equação do terceiro grau ela pode admitir 3 raízes, certo? Podendo ser raízes reais, na realidade, e raízes complexas. Se for complexas, são 2 conjugadas e uma real, porque as raízes conjugadas, as raízes complexas, são sempre conjugadas. Então, pode ocorrer 2 raízes complexas e uma real, e nesse caso, o gráfico só intercepta o eixo x num único ponto, ou pode admitir 3 raízes reais, aí no caso, o gráfico intercepta o eixo x em 3 pontos. Agora, é uma função? Se é uma função, só vai interceptar o eixo do y num único ponto, certo? Então, será que intercepta no ponto 0,3? Então vamos ver a letra E fazendo uma análise. Esse zero representa o x da função. Ao substituir o zero no lugar do x, nós vamos ter o f de x, que é o y, igual a 3, caso intercepte no ponto 0,3. Então, vamos fazer essa análise. Y, 2x ao cubo, menos 7x ao quadrado, mais 8x menos 3. Então, veja, se nós substituirmos no lugar do x o zero, eu tenho 0 ao cubo, que é 0, 0 ao quadrado, que é 0, 8 vezes 0, menos 3. Então, isso aqui dá 0, dá 0, dá 0, e o y é menos 3. Significa dizer que o gráfico dessa função intercepta o eixo x no 0, menos 3. Quer dizer, ela corta o eixo y no valor da ordenada menos 3, que não é a nossa colocação aqui, a colocação da questão. Então, não pode ser a letra E, tá bom? Então, nós temos aí uma análise de onde intercepta o eixo x. Muito bem. Para sabermos onde ela intercepta o eixo x, nós temos que resolver a equação e, a partir da resolução, a gente vai saber quantas raízes tem e aí a gente, pela quantidade de raízes, se vai ter raízes complexas, se todas são reais, nós vamos, reais, não complexas, e a gente sabe em quantos pontos ela intercepta o eixo x. Então, vamos resolver a equação 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 3. É sempre interessante, você... É uma equação de terceiro grau, se a gente for capaz de determinar uma das raízes, por exemplo, uma raiz real, a gente faz o rebaixamento para uma equação
do segundo grau e resolve a equação do segundo grau e acha as outras duas raízes. Apenas fazendo um trabalhinho interessante, usando aqui em resoluções de equações polinomiais, tá? O teorema das raízes racionais, tá bom? Que é o seguinte, nós vamos botar aqui como P os divisores desse termo independente. Quem divide o menos 3? O 1, o menos 1, o 3 e o menos 3. E o que será os divisores desse coeficiente do termo de maior grau, que é o 2. Então, temos o 1, o menos 1, o 2 e o menos 2. As possíveis raízes reais, racionais, né, são números racionais. Números racionais são números que podem ser escritos com a cara P sobre Q, onde o P e o Q são inteiros, é evidente que o Q é diferente de zero. Então, são essas frações, né, onde eu tenho inteiro, inteiro, o Q inteiro, diferente de zero. É assim que se define os números racionais. Então, quando eu formo, tá, um conjunto de números racionais a partir do numerador P e do denominador Q, por exemplo, 1 sobre 1 dá 1, 1 sobre menos 1 dá menos 1, 1 sobre meio, 2 dá meio, 1 sobre menos 2 dá menos meio. Se eu colocar o menos 1, eu vou ter exatamente, né, os mesmos valores, mudando o sinal. Agora vamos para o 3. Eu tenho 3 sobre 1, eu tenho o 3 sobre menos 1, que é o menos 3, vamos colocar assim, tá? Menos 3, né? Eu tenho o 3 meios e eu tenho menos 3 sobre 2, vamos botar assim, menos 3 sobre 2, menos 3 meios, e menos 3 sobre menos 2, 3 meios. Então, se houver raízes racionais, as raízes racionais, elas devem ser uma dessas. Então, veja, eu peguei 1, fui varrendo, 1, menos 1, meio, menos 2, 1, menos 1, menos 2. Se eu fizer o menos 1 sobre 1, dá menos 1, se eu fizer o menos 1 menos 1, dá 1, então ele vai dar esses valores simetrizados. Agora veja, 3 sobre 1, 3, menos 3, 3 meios, menos 3 meios. Se eu fizer o menos 3 sobre 1, ele muda o sinal, menos 3 sobre menos 1 dá 3, então vai nesse conjunto aqui, também são valores simetrizados. Então, na realidade, nós temos esses números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são números racionais, que podem ser raízes. Evidente que pode ocorrer, né, que um seja, o outro não seja. Mas se tiver raízes racionais, elas estão aqui. É interessante para que você possa achar uma das raízes racionais. Então, vamos verificar o 1. Observe. Se o 1 for raiz, isso aqui tem que dar zero. Não na substituição do 1 no x ao cubo. Ou melhor, nos valores de x. Então, você vai ter 2 vezes 1 ao cubo, que é 1, menos 7 vezes 1 ao quadrado, que é 1, que é mais, não é isso? Mais 8 vezes 1, menos 3. Então, veja, eu tenho 2, né? Menos 7, mais 8, menos 3. Então, 2 menos 7, menos 5, 8 menos 3 mais 5, isso aqui deu zero. Então, veja que de cara eu encontrei uma raiz racional que é exatamente 1, ou melhor, é 1. Então, é uma raiz dessas que nós estamos aqui colocando. E aí, né,
se uma raiz que eu tenho, uma raiz vale 1, eu posso agora resolver essa equação polinomial por um método, né, que eu vou aqui chamar de um método de rebaixamento da ordem. Então veja, nós vamos pegar esse 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 3 e dividir por x menos 1. Por quê? Porque se 1 é raiz, x menos 1 é um dos fatores, tá, que vai compor aqui. Se tiver 3 raízes reais, são 3 fatores, né, da forma x menos a raiz. Então, se eu dividir por x menos 1, né, eu posso estar usando, tá, esse x menos 1, aqui é a raiz, tá, e eu vou usar esse algoritmo, né, que é o chamado algoritmo de Brillouin-Ruffini, onde eu coloco aqui é a raiz e aqui são os coeficientes numéricos do polinômio, 8 e menos 3, tá certo? Muito bem. Então, veja, 2 menos 7, 8 menos 3. Então, qual é o algoritmo? Baixo 1, ou melhor, baixo 2 e multiplico. 2 vezes 1 dá 2. E somo com esse. Então, 2 vezes, aqui é produto, tá? 2 vezes 1, 2 por menos 7, dá menos 5. Esse menos 5 eu multiplico por 1. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Somado, aqui adicionado com 8. Então, vai dar 3. Se eu pegar o 3 e multiplicar por 1, dá 3, com menos 3 dá 0. E esse cara aqui é o resto. Então, significa que, ao dividir essa equação, esse polinômio, melhor, por x menos 1, o que eu vou ter, aqui é interessante fazer esse trabalho, que é um trabalho polinomial. O que eu tenho aqui, ó, né, é exatamente escrever isso aqui, ó, x menos 1, isso aqui é um fator que se a raiz é 1, menos 1 dá 0, anula aqui, ó. E o outro fator vai ser composto dessa equação, que foi o quociente da divisão. Então, eu vou ter, e é do segundo grau, 2x ao quadrado menos 5x mais 3. Por que do segundo grau? Porque eu tenho aqui uma divisão por x menos 1, ao dividir, tá, um polinômio do terceiro grau, né, por x menos 1, o quociente é do segundo grau. Então, é isso que está acontecendo. Ora, veja que se o x sendo 1, isso aqui dá 0. Então, eu preciso saber que valores de x, né, vão estar aqui no segundo fator para que anule esse polinômio. Então, para eu saber isso, eu tenho que resolver a equação do segundo grau. Simplesmente resolver essa equação do segundo grau, que foi o quociente da divisão do polinômio, que está aqui, por x menos 1. Está entendendo, gente? E veja que é uma questão interessante de polinômios, né? Envolve vários conceitos. E aí nós vamos resolver essa equação, 2x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a 0. E resolvendo essa equação, né, resolvendo pela forma da resolução da equação do segundo grau, veja que é menos b, b isso aqui, menos com menos 5, menos 5 dá 5, mais ou menos, eu tenho 5 vezes 5 dá 25, né, b2, menos 4ac, que é 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24, dividido por 2a, que é 4. Então, veja, é menos b, mais ou menos, b2 menos 4ac sobre 2a. E aí, eu vou ter 5, mais ou menos,
25 menos 24 dá 1. Né? Eu tenho raiz quadrada aqui de 1, que é 1 quarto. E aí, quantas raízes eu tenho aqui? Veja, 5 mais 1 sobre 4, que é 6 sobre 4, que simplificando por 2 dá 3 meios, e a outra é 5 menos 1, que é 4, sobre 4 dá 1. Não é isso? Veja, 5 menos 1 dá 4, sobre 4 dá 1. Ok? Então, ao colocar aqui, né, os valores dessas raízes, né, que são 3 meios e 1, eu estou definindo que esse gráfico passa por 3 meios e passa pelo 1. Certo? Então, veja que interessante. A gente já viu que o 1 era uma raiz. Né? Quando a gente testou aqui pelo teorema das raízes racionais, a gente testou que o 1 anulava e a gente usou até isso para dar continuidade. Veja que ao resolver a equação do segundo grau, eu tenho novamente um 1 e tenho 3 meios. Veja aqui que o 3 meios, olha aqui o 3 meios aqui que eu falei que se tivesse a raiz racional apareceria. Está aparecendo. E olha o 1, está aparecendo, só que aparece 2 vezes. Pode admitir 2 raízes, certo? Ou até uma equação pode admitir uma equação de terceiro grau, se você tiver assim, 2x ao cubo, f de x igual a 2x ao cubo, né? O gráfico passa, então 3 raízes e passa pelo zero. Então seria uma raiz é zero, outra raiz é zero, outra raiz é zero. Então esse gráfico, ele intercepta o eixo x no 1, né? Tem 2 raízes iguais, e no 3 meios. Então esse gráfico intercepta o eixo x em quantos pontos? Em 2. No ponto de abscissa, no caso, nós vamos ter o ponto 1, 0, né? Aqui ó, o x é 1, se eu botar o 1 no y dá 0, e o outro ponto é o ponto 3 meios, 0. Então, nesses 2 pontos, vamos ver o intercepto do eixo do x em 2 pontos. Então, aqui nós temos a letra, que é a resposta, a letra A, que é a resposta da nossa questão. É isso, gente. Mais uma resolução aí para vocês, interessante, e chama atenção, né? Se vocês quiserem fazer o nosso curso, está aí o meu zap, entre em contato. A gente deve estar começando, a gente vai começar em março. Um grande abraço e até a próxima.